Direto da redação de volta, é hora de falarmos de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, boa tarde, Poliana. Boa tarde para você de casa ligado aqui com a gente na TV Claré. Começamos falando de Copa São Paulo? Isso mesmo, vamos começar com a Copa São Paulo. Afinal de contas, com os jogos de ontem, a terceira rodada da fase de grupos foi concluída e agora, Poliana, nós temos os mata-matas que já começam amanhã. O Rio Claro terminou a sua participação com derrota. Vamos dar uma olhada então? Copa São Paulo, resultado do Grupo E, o grupo que fazia parte da equipe do Rio Claro Futebol Clube. Na última rodada da primeira fase, o Rio Claro perdeu para o Brasília por 3-2 e o Marília perdeu para o Internacional do Rio Grande do Sul por 2-0. Na classificação, passaram para a próxima fase o Internacional, líder do grupo com 7 pontos, e o Brasília por índice técnico também com 7 pontos. O Rio Claro ficou de fora na terceira posição com 1 ponto e o Marília foi o lanterna também com 1 ponto. E agora os confrontos da segunda fase, os jogos começam amanhã, às 4 da tarde, em Osasco, Botafogo e Brasília. Também tem Atlético Mineiro e Aquidauanense, Taboão da Serra e São Bernardo, Cruzeiro e Audax, Portuguesa e Osasco. Às 7 da noite em São Carlos tem Flamengo e Palmeiras. Às 9 da noite em Santos, o Santos recebe o Caxiua, Rei Sol. E também em Barueri tem São Paulo e Nacional. Os outros jogos acontecem na quarta-feira, às 4 da tarde, Paraná e CRB, Goiânia e América, Ferroviária e Sport Recife, Fluminense e Ceará. Também às 4 em Novo Horizonte tem Coritiba e São Carlos. Às 7 da noite em Bauru, Flamengo e Mirassol. E os jogos das 9 em Lins, Internacional e Linense. E em Limeira, o Corinthians pega o Juventude. Alguma surpresa nessa fase? Eu acho que não, viu, Poliana? Eu acho que assim, a gente teve surpresa. Nessa fase a gente teve surpresa, mas antes da competição começar. Agora, em termos de classificados, a partir do momento em que os jogos foram se desenrolando, a gente foi vendo equipes que a gente não esperava que iriam tão bem na Copa São Paulo, como, por exemplo, o Taboão da Serra, que foi uma cidade sede, que foi muito bem, se classificou com grande vantagem. Nós temos, por exemplo, o Audax, nós temos o Aquidauanense, por exemplo, que é um time praticamente inexpressivo e que conseguiu fazer uma boa campanha, se classificou no índice técnico, fez 7 pontos, a equipe lá do Mato Grosso do Sul. Esse Caxiua do Japão, que também pouquíssimas pessoas botavam fé nesse time, Chegou arrasando. Chegou, quase que se classifica direto, classificou por índice técnico e agora vai dar muito trabalho para o Santos, viu, nessa fase. Vamos continuar acompanhando, trazer os resultados do pessoal de casa. Bom, vamos falar de Velo Clube agora. Sexta-feira dissemos do jogo treino, que aconteceu em Limeira. Com portões fechados, mas o Biscoito conseguiu entrar lá e fazer algumas imagens desse jogo. O Velo Clube que empatou em 1-1. Vamos dar uma olhada então, nós temos os principais lances deste jogo. Estava aí prevista a divisão da partida em 3 tempos de 30 minutos, mas o técnico da Inter, o Paulo César Catanossi, preferiu o tradicional 2 tempos de 45 minutos cada. Os gols, olha aí, você já vê o primeiro gol da equipe do Velo Clube, que saiu na frente aos 23 minutos. O lateral Oliveira fez a jogada, desceu pelo lado direito, entrou na área. O Carlos Carioca foi mal no lance, deu o combate. E aí o Oliveira tocou para trás e o Samuel Souza marcou o gol do Velo Clube. A gente tem outros lances também. O Velo teve várias oportunidades, olha, perdendo gols na cara do goleiro. E aí, aos 33 minutos, nesta cobrança de falta, a bola rolada para trás, um mini escanteio praticamente, a defesa falhou, deu a oportunidade que o Thiago recebesse lá pela direita e acertou o canto, fez o gol de empate do Leão da Paulista, viu? Olha, mais um lance do Velo Clube aí, o Velo que teve, olha, criou oportunidades, mas acabou não sendo tão feliz assim lá na frente, olha, mais um chute de longa distância, o Carlos Carioca teve que se esticar todo. São lances bem interessantes aí. E, olha, o Carlos Carioca até arrumou confusão. Apesar de ser amistoso, o Carlos Carioca, o goleiro da Inter, bem esquentado por sinal, foi lá tirar satisfação com o árbitro, o pessoal teve que intervir. O Velo Clube que jogou essa partida com o Moisés, depois Carlão e depois o William. Os 3 goleiros entraram na partida. Aí teve Oliveira, que deu lugar para o Rafinha, depois entrou o Valim no lugar dele, o Thiago Bernardi
depois saiu para a entrada do Raul, João Vitor na zaga também, depois entrou o Hernando, na lateral esquerda Adriano Garça, depois entrou o Matheus. Aí no meio teve Fabinho, depois Pedrinho, Diego Perini também entrou, aí Samuel, depois Juninho, depois Léo Souza no lugar dele, o Paulinho atuou, depois entrou no segundo tempo o Thiaguinho, o Marquinhos também entrou, e na frente Rick, depois Rafael Ipuã, Roberto, depois Anderson e o Leleco, depois a entrada do Tom. Estava acompanhando as imagens aí da discussão do goleiro, né? Do goleiro Carlos Carioca com o árbitro. Com o árbitro. Bom, Carlos Carioca é esquentado pra caramba. E ainda nós tivemos depois desse jogo treino? Isso aí, os jogadores e a comissão técnica foram liberados para passar o final de semana com as suas respectivas famílias. Eles se representaram agora pela manhã e fizeram um trabalho de academia. Muito bem. Falar um pouquinho de Rio Claro? Vamos falar um pouco do Rio Claro, né? O outro time da cidade que também se prepara e, olha, tem menos tempo. A estreia na Série A1 é sábado que vem. O Rio Claro fez também um jogo treino. Lá em Araras a gente tem algumas imagens aí, alguns lances desse jogo. Foi uma partida bem equilibrada, viu, Poliana? Eu estive lá, as duas equipes tiveram chances, mas também nesse caso faltou qualidade nas finalizações. A Caldense, por exemplo, teve 2 jogadores expulsos e meteu ainda uma bola na trave em cobrança de falta no fim do jogo. Aí a gente tem alguns lances que nós fizemos, olha, nesse jogo, mas não teve tantas jogadas assim. O jogo foi sábado e, apesar dessas chances, a partida terminou em 0-0, faltou ali pontaria para o pessoal lá da frente. O Rafael Júnior dessa vez começou o jogo com o Richard no gol, o Henrique Choco na lateral direita, o Marlon, Marcos Vinícius formando a dupla de zaga e depois na lateral esquerda Anderson Luiz. Meio de campo foi composto pelo Rodrigo Celeste, Samuel, Rafael Costa e Léo Costa e Thiago Christian. Na frente, Alex Afonso. Aí no segundo tempo ele foi modificando o time aos poucos, colocou o Kleber, depois o Carlinhos, Alex, o Renan e também o Giovani, Nando Carandina, Ramos, Patrick, Robson, André Luiz e até mesmo o zagueiro Fernando teve a sua oportunidade de entrar em campo, só que aí ele não trocou dessa vez tudo de uma vez só não, Poliana, ele foi trocando aos poucos no decorrer do segundo tempo. Fazendo teste aí com a equipe, com novas formações. Isso, mas aí no caso do Rio Claro a gente já percebe uma base, né, que o técnico Rafael Júnior deve usar. A zaga, por exemplo, deve ser aquela, pelo menos para a estreia, o Henrique Choco na lateral direita, o Marlon e Marcos Vinícius a dupla de zaga e o Anderson Luiz na esquerda. O Nando Carandina provavelmente vai ter também um lugar nesse time titular, porque vem jogando todos os amistosos. O Alex Afonso lá na frente. Agora a minha única preocupação é se não vai ficar só o Alex Afonso lá. Me parece que ele está meio isolado ainda lá na frente, o Alex Afonso. Eu acho que isso que está faltando um pouco, de repente, para o Rio Claro. E a equipe se representa hoje? Se representa hoje, agora à tarde, às 2 horas, é a reapresentação da equipe, né? Teve vários lances perdidos, como nós vimos aí. E o elenco folgou no final de semana, reapresenta agora à tarde no Chimitão, onde treina durante a semana inteira. E sábado é a estreia, Poliana, contra o Atlético Sorocaba, a partir das 7h30 da noite. Agora, uma informação para o torcedor: este jogo tem grandes chances, segundo o gerente de futebol do Rio Claro, Sérgio do Prado, conversei com ele sábado lá em Araras, ele falou, olha, temos grandes chances deste jogo ser com portões fechados, acredite se quiser. Por que, Rafael? Explica para quem está em casa. Segundo o Sérgio do Prado, ainda falta um laudo, né? De todos aqueles que a federação exige, falta um, que é o laudo do Corpo de Bombeiros, e que necessita ainda a ampliação da largura das escadas da arquibancada, que precisa ser ampliado 20 centímetros ali. E também a colocação de corrimões nessas escadarias do Chimitão. E isso ainda não foi feito. Provavelmente em uma semana o pessoal não consiga fazer. Na verdade tem que fazer em menos tempo até, porque você precisa do laudo, mandar para a federação, depois voltar aprovado, vistoria, confeccionar os ingressos. Então, vamos ver. Segundo o Sérgio do Prado, olha, 90% de chances de jogar com portões fechados essa estreia contra o Atlético, o que seria lamentável, né? E não tem como trocar o local do jogo? Pergunta de leigo. Olha, eu acho que é até possível, porque o estádio agora está, né, sendo já enquadrado. Agora, talvez tenha algum critério, e isso eu posso confirmar lá, é a questão de, pelo fato dos laudos não estarem aprovados, o time não poder
trocar de local. Né? Vamos, mas a gente vai informando aí ao longo da semana. Quero ver se hoje à tarde. Eu tentei entrar em contato com a Secretaria de Esportes também hoje pela manhã, não consegui. Vamos ver se agora à tarde a gente tem algum parecer mais delineado sobre isso. Até amanhã. Valeu, Poliana. Boa tarde para você, boa tarde a todos de casa. E o Direto da Redação volta ao longo da programação da TV Brasil. Uma boa tarde.